Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como é que está sendo o dia e a semana? Como é que tá? Foi bem? E aí, está pronto para essa continuidade do estudo da Palavra de Deus, com o intuito de aprender cada vez mais sobre as verdades profundas que ela nos revela? E hoje nós vamos, como prometido, é claro, né? Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre esse tema da morte. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a questão do o que é o homem? Corpo, alma, espírito? Será que a Bíblia ela apoia esse pensamento da imortalidade da alma? Será que nós temos textos bíblicos que dão margem para essa crença, para esse ensinamento? Então, fique com a gente, que nós vamos estar aqui justamente aí nos aprofundando e desvendando esse mistério sobre a questão do corpo, alma e espírito. O que é o homem? Fica com a gente, logo após a vinheta, hein? Tá bom? Muito bem, estamos aqui agora. Vamos, como de costume, né? Antes de a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus ele nos dê a compreensão necessária do estudo da tua santa palavra, tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos com o intuito de aprender cada vez mais do teu amor, da tua bondade e aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós na tua santa palavra sobre esse tema tão importante que é sobre a morte. Abre, Senhor, mais uma vez o nosso entendimento para compreender e se aprofundar ainda mais sobre esse tema tão importante para cada um de nós. Que o teu divino Espírito Santo nos dê o entendimento necessário. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. Então, fica a pergunta, né? Que é o homem? Corpo, alma e espírito? Uma das pessoas aí muito importantes aí da década de 90, né? Ele acabou de fato aí o século XIX, né? Século XIX, século XX. É um xará aí, né? Alex Carrel, um famoso cientista, né? Biólogo, cirurgião, filósofo, sociólogo, né? E ele teve uma relevância muito importante no mundo acadêmico, de forma específica na parte da saúde, né? Ele conseguiu desenvolver uma técnica, né, que era possível fazer uma cirurgia sem que o paciente ele pudesse ali ter algum risco de hemorragia e assim também ter algum tipo de complicação, né, na cirurgia ou até mesmo chegar ao óbito. Então, em uma época onde a medicação, né, os anticoagulantes, né, não existia, ele teve ali, criou uma técnica que através da sutura, né, ali e a utilização de alguns equipamentos, ele conseguiu justamente fazer aí cirurgias que salvavam vidas, né, e também diminuía drasticamente o risco de hemorragia, né. E ele era uma pessoa muito estudada, é claro, né, e de certa forma também ele também era um cético, né? Ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus, até que ele, como médico, ele presenciou um ato milagroso, né? Uma pessoa acabou sendo curada, aonde que, pela visão da medicina e da ciência, não havia nenhum tipo de explicação para aquilo, né? Ou seja, aonde os laudos médicos apontavam a morte, muito breve para essa senhora, ele presenciou, né, a cura completa dessa mulher. E isso fez com que ele se aproximasse mais, né, de Deus, da Bíblia. Ele foi também um grande estudioso, né, dessa parte aí
da palavra de Deus. E ele, em um livro, né, ele chega a declarar justamente essa frase que eu trago aqui para vocês, que diz o seguinte, né? O homem é um grande desconhecido e estranho. E por que ele fez essa afirmação? Porque se naquela época, né, a sua invenção, a sua técnica foi um avanço ali tecnológico ali para a área da saúde, o que a gente pode dizer de hoje, né? O quanto a nossa tecnologia ela deve ter aí avançado, a ciência também tem cada vez mais ganhado conhecimento e tem expandido, ajudando também a humanidade em vários aspectos. Mas em meio a todo esse conhecimento, a meio a toda essa extraordinária tecnologia que hoje nós presenciamos, né, ainda fica uma pergunta que de fato deixa inquieto um dos maiores pensadores, né, dos nossos tempos aí, os cientistas, os estudiosos, os filósofos, e eles perguntam, né, que é o homem, né? Que de fato é o homem? E muitos chegam a ter uma conclusão com base justamente desse filósofo chamado Platão. Platão ele tinha um conceito, uma ideia justamente para responder essa pergunta, que é o homem, né? E a sugestão que ele tinha, né, a ideia que ele, ele ensinava ali, né, que ele apresentava, era que o homem, né, ele era formado de duas partes. A alma, que seria imortal, e o corpo corrupto, mortal. E esses dois elementos ele via como totalmente diferentes, né, e opostos. Tanto que ele chega justamente aí até essa frase aí emblemática, né, que eu acredito que é conhecido aqui de muitos aqui, que é justamente essa, né? O corpo é o cárcere da alma, né? Aonde justamente Platão ele entendia que o quê? O espírito, que na concepção dele, né? Ou seja, a alma era um elemento eterno, né? E por isso era bom. Já o corpo, que era algo temporário, né? E frágil, era algo ruim. Então ele justamente ensinava que o corpo era justamente aí a prisão da alma. Ou seja, era algo ruim que aprisionava algo bom. Ou seja, só havia uma verdadeira libertação da pessoa quando de fato a pessoa ela morria. Que aí a alma, segundo Platão, se libertava do corpo e assim ela poderia alcançar aí a sua plenitude ou a sua perfeição. Mas, para a gente entender todo esse conceito, pode-se dizer assim, platônico, né, desse filósofo grego, a gente precisa também compreender que a palavra de Deus ela nos traz alguns ensinamentos importantes e nos traz também textos que nos dá justamente a base para a gente dizer o que a Bíblia nos ensina. Porque uma coisa é Platão dizer, outra coisa é a palavra de Deus declarar. Você concorda comigo? Então, o primeiro passo é sabermos o que é o homem, né? E eu vou te dizer que a Bíblia, ela te responde essa pergunta. Vamos ver o que a Bíblia diz? Não pegou a sua Bíblia ainda aí? Tem certeza? Pega lá a sua Bíblia, você sabe. Quem já está aqui com a gente, né? Há bastante tempo já sabe que tem que ter o quê? Pega lá a sua Bíblia. Mas se você está chegando agora aí, não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e confira os textos que nós vamos estar justamente aqui lendo para vocês, tá bom? Eu coloco aqui os textos na tela com o intuito de fato de trazer uma dinâmica melhor, né? Para a gente aí não ficar perdendo muito tempo, né? Na passagem, né? No abrir e fechar da Bíblia. Mas é importante você pegar a nota dos textos, tá bom? E conferir na sua Bíblia, tá certo? Então vamos lá? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus ela nos diz o que é o homem, né? E lá diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem
do pó da terra e soprou em seus narizes, né, nas suas narinas, tem algumas traduções que dizem assim, o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Tem algumas traduções que dizem que o homem passou a ser alma vivente. Então veja como é simples. Perceba como é simples. A palavra de Deus ela diz o seguinte: o pó da terra, né, o homem, né, o boneco de barro, o pó da terra, houve aí uma junção do que? Do elemento fôlego de vida, né, que veio da parte de Deus, e a junção do pó da terra com justamente o fôlego de vida, nós temos aí nessa somatória o que? A alma vivente. Então, de princípio, no início da palavra de Deus, no princípio de tudo, na criação, Deus já nos mostra o que é o homem. O homem é a junção do pó da terra e o fôlego que o próprio Deus deu. E isso fez justamente a alma vivente, ou seja, o ser humano. Tá certo? Não se preocupe que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa ideia de alma, espírito, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas para você entender ainda mais sobre justamente o que eu estou falando aqui e deixar algo mais prático, imagine comigo, vamos imaginar juntos aqui, a luz elétrica. Pare um pouco e pense. Qual é o resultante, né? Qual é a união que traz justamente a luz elétrica? Aí você pode dizer, claro, a gente tem que ter uma lâmpada. Muito bem, temos que ter uma lâmpada. E temos que ter mais o quê? A lâmpada por si só ela acende? Não, né? Ela precisa do quê? Da energia. Ou o quê? A corrente elétrica. Então, a junção entre esses dois elementos, a corrente elétrica e a lâmpada, nós temos o efeito o quê? A luz elétrica. A mesma também se encaixa na questão da cor verde. Você sabe que a cor verde ela é de fato aí a junção de duas cores, né? E é aí que fazem essa separação, né? Cor primária, cor secundária. E nós temos aqui a junção de duas cores primárias, o amarelo e o azul, e a mistura, claro, equilibrada, bem dosada, desses dois elementos, dessas duas cores, o amarelo e o azul, nós temos o que? O verde, a cor verde. Ou seja, o verde não tem verde. Ele é verde. Entendeu? A cor verde, ela não tem verde. Ela é verde. Da mesma forma, o ser humano, ele não tem uma alma. Ele é a alma. Entendeu? Então, a palavra de Deus nos mostra que na criação, Deus criou o homem desta forma, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E a narrativa bíblica diz o seguinte, que a partir daí o homem passou a ser alma vivente. Não que ele possui uma alma vivente. Ou seja, a referência de alma vivente que nós encontramos aqui é justamente uma referência ao homem, né? Ao ser vivo, né? A nós, tá certo? E aí fica justamente aqui um pequeno resumo para a gente lembrar também o nosso estudo anterior, tá certo? Se você está chegando aqui, a gente já tem um estudo, tá certo? Que antecede esse, e a gente veio dando uma pequena introdução sobre esse tema, tá bom? Então, é importante, depois daqui, você procura lá, eu vou deixar aqui na tela o vídeo, na descrição, e você é só clicar e você vai estar por dentro aí, para você não acabar ficando um pouco perdido aí no assunto. Mas eu acredito que eu trouxe aqui algo muito bem detalhado. Se não é tempo de a gente passar todo o tema hoje, não tem problema, a gente para. E na próxima semana a gente continua. Mas o nosso intuito aqui é justamente despertar a sua curiosidade para que você se aprofunde cada vez mais sobre esse tema, não naquilo que você ouve as pessoas falarem, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então, já fica aqui um recado para você. Não se limite àquilo que você está vendo aqui comigo. E não se limite também àquilo que você ouve de qualquer líder religioso, qualquer que seja. Sempre busque
na palavra de Deus a resposta. Sempre confira se de fato aquilo que a pessoa está falando ou ensinando está em conformidade com a palavra de Deus. Seja como os bereanos. Tá bom? Então vamos aqui continuar. Então, relembrando essa equação aí, tá bom? Fique tranquilo que essa matemática é muito simples e todo mundo compreende, tá certo? Então tem lá ó, o corpo inanimado, que é justamente aí feito do pó, tá bom? E nós temos aí somado ao espírito de vida, que foi justamente o fôlego de Deus, né? Vindo de Deus. E isso resultou o quê? Na alma vivente, ou seja, no ser vivo. E o que acontece no caso da morte? Que aqui é a vida. E no caso da morte é o quê? É a alma vivente, ou seja, o ser vivo, sem justamente o espírito de vida, ou seja, o fôlego que Deus deu. E acaba sendo temos o quê? Um corpo inanimado, ou seja, ele acaba retornando ao pó. Então, o corpo, por si só, ele não pensa, não age, né? Não interage, não arrazoa, né? Não questiona, não pensa, não decide. Por quê? Porque isso só é possível porque nós somos o quê? Um ser inteligente. E essa interação, né, com as nossas emoções e com o ambiente externo só é possível por conta justamente do fôlego de Deus, que foi justamente aí somado ao boneco de barro, né, feito justamente aí do pó da terra. Até aqui tranquilo, tudo bem, tá certo? Então o homem ele tornou-se, né, uma alma vivente. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. É a mesma coisa da cor. Lembra lá da cor verde? Ela não tem verde, ela é verde. Aí você pode me perguntar, mas Alex, por que ela é verde? Porque há uma junção entre duas cores primárias. A cor azul, não é isso? E a cor amarela. Então, é somente por isso que é possível ter a cor verde. Tá certo? Mas nós temos aqui mais alguns exemplos bíblicos aqui interessantes, aonde o apóstolo Paulo ele traz justamente reafirmando, porque a gente viu no Antigo Testamento, e agora a gente vai ver algumas passagens no Novo Testamento. Porque algumas pessoas têm também um conceito de que só o que vale é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento não presta mais, não serve. Claro que isso é tema para um outro episódio, para uma outra temporada. Mas é importante a gente compreender que a palavra de Deus, ela se completa. O próprio apóstolo Paulo ele diz: toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção da justiça, né? Ou seja, a palavra de Deus ela deve ser lida, estudada, examinada de forma completa. Quando Jesus Cristo falou: examinar as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, Jesus Cristo não estava se referindo ao Novo Testamento, porque não era escrito ainda. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus é importante a gente compreender ela como completa. Tá certo? Claro que tem algumas coisas no Antigo Testamento que nós temos ali, de fato, que houve um cumprimento. Que também isso é tema para uma outra temporada. Tá bom? Mas fica a dica em relação a isso. Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele diz o seguinte, eu estou só pegando um pequeno texto, tá bom? Mas você pode pegar o texto, ler o contexto, e você vai entender aqui que está falando justamente do que nós estamos dizendo aqui, que o homem, ele é alma vivente. É o que ele declara aqui. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, inclusive foi o livro que nós estudamos aqui na nossa última temporada, né? Fica aqui também um convite para aqueles que ainda não viram, né? Não se aprofundaram sobre o livro do Apocalipse. Nós temos aqui toda uma temporada
Claro que não foi algo assim muito profundo, mas deu para a gente compreender algumas coisas, tá certo? Então, fica aqui o convite também para você se aprofundar um pouco mais sobre esse estudo do livro do Apocalipse. E lá, João, ele escreve em Apocalipse capítulo 16, verso 3, ele narrando sobre as pragas, né, as taças que era lançada, né, sobre a terra. Olha o que ele diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Então perceba que essa relação de alma vivente é uma referência a um ser vivo. E aqui eu vou trazer mais um texto para concretizar, né, aquilo que eu estou afirmando para vocês, que está em Gênesis capítulo 7, versículo 21 e 22. Esse texto já é no contexto do dilúvio, tá bom? Lá diz o seguinte: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se movia sobre a terra, e todo homem, e tudo que tinha fôlego de vida em seus narizes, ou né, nos seus narizes, na sua narina, né, dependendo aí da sua tradução, tudo o que havia no seco morreu. Então veja que ele faz uma referência, Moisés, né, é atribuído a ele aí o livro de Gênesis, faz uma referência de que tudo que estava ali vivo, o fôlego de vida, né, o ser vivo, a alma vivente, ele faz uma referência que tudo isso morreu. Ou seja, todas essas pessoas, os homens, mulheres, que estavam fora da arca, e os animais também que estavam fora da arca, quando veio o dilúvio, morreram todos afogados, tá bom? E aí fica também um convite para você se aprofundar aí sobre a história, tá bom? Do dilúvio aí, tem filme aí, com certeza você já tem aí uma boa base, tá bom? Então, é nesse contexto aí que a palavra ela destaca aqui essa questão do fôlego de vida, né? Então note, né, o texto de forma muito clara, ele nos diz que animais, né, aves, peixes e os homens, eles têm o mesmo fôlego. Não acredita nisso não? Olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20. Se prepara que a gente vai ver muito texto aqui, porque como é um tema muito polêmico, né? E as pessoas ficam com muita dúvida, é importante a gente dar base aqui ao nosso argumento, tá certo? E não tem base melhor do que a palavra de Deus. Então, veja, Salomão ele diz que o homem e os animais têm o mesmo fôlego. Está lá registrado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20. Acompanhe comigo o texto. Porque o que sucedeu aos filhos dos homens, isso também sucedeu aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre quem? O outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó. E ao pó tornarão. Claro que Salomão ele faz essa comparação mostrando que o mesmo fôlego de vida, pessoal, tá bom? Que foi dado ao homem, também foi dado aos animais. E da mesma forma, quando esse fôlego de vida ele é retirado do homem ou retirado dos animais, acontece a mesma coisa. Ambos se tornam pó. Tá claro isso aí, né? Muito claro. E Salmo 150, verso 6, você pode anotar e depois conferir. Lá diz: todo ser que respira, ou todo ser que tem fôlego, louve o nome de Deus. Então, eu trago ainda algumas expressões voltadas também aqui ao fôlego de vida, de forma muito diferente na Bíblia, que a gente vai se aprofundar um pouquinho a mais quando a gente for falar sobre alma, espírito e corpo, tá bom? Não se preocupe que eu não esqueci não. Vamos lá. Então, a expressão fôlego de vida, nós temos aqui de forma variada, de forma diferente aí na Bíblia. E eu trouxe alguns textos aqui para você. Nós temos Jó, que ele compara aí o fôlego de vida ao alento e sopro.
né? E também a espírito. E a gente vai ver isso aqui também. Quando a gente for falar um pouco sobre essa etimologia da palavra espírito e alma, né? Do grego, do hebraico, o que ela quer dizer, qual é o contexto. A gente vai ver aqui. Fica comigo aqui, não foge não. E aqui nós temos aqui também o rei, né, Davi, o salmista aí, Davi também, ele compara esse fôlego de vida também como respiração, fôlego e também espírito. Salomão chama de espírito, né, também aí, fôlego também, tá aí os textos. Tiago chama de vapor, né? Também tem um texto, se não me engano, também que Salomão também fala que a nossa vida é como neblina também, né? Ou seja, tem vários textos, eu trouxe alguns aqui para vocês. Tem também Moisés, ele chama de sopro, essa questão do fôlego de vida, né? E também de espírito. Perceba que há várias formas de expressões para se falar da mesma coisa, que é o fôlego de vida, que é uma referência ao quê? Justamente a um ser vivente, tá bom? Tranquilo? Até aqui, tá certo? Mas aí você também pode se perguntar, mas Alex, da onde vem esse conceito de imortalidade da alma? Né? Porque a gente percebe já aqui que a palavra de Deus, de certa forma, não apoia esse conceito. E a gente vai se aprofundar e vai reafirmar isso a cada vez que a gente vai avançando aqui e apresentando mais evidências bíblicas, tá bom? Então esse conceito de vida de forma imediata após a morte jamais foi apresentado na parte hebraica ou grega na Bíblia. E isso, na realidade, ela teve uma influência que se originou, né, por conta da filosofia grega. Lembra lá de Platão? Então, tem uma coisinha a ver aí, né? E principalmente no período helenista, né, que os historiadores dizem que é o período entre o quarto e o primeiro século antes de Cristo. E existe um personagem que ele se destaca nesse período helenista, justamente um judeu, aonde ele acaba de fato fazendo com que esses conceitos da filosofia grega, né, da questão do corpo, alma e espírito, ele começa a trazer isso também para a cultura bíblica, né? E o nome desse autor, né, ele é Filon de Alexandria, né? E essa doutrina, né, alguns historiadores, né, e teólogos, eles afirmam, né, que essa doutrina aí, ela acabou de fato aí tendo uma influência muito grande, claro, tendo referência à igreja cristã, tá bom? Justamente por conta desse autor judeu, né, que ele traz justamente essa ideia, essa filosofia grega sobre a concepção, né, o conceito do que é o homem, né? E aí daí justamente também acaba dando base, né, para se estabelecer uma doutrina sobre a imortalidade da alma, né? E também que posteriormente vai dar base também para o espiritismo, né? E a filosofia da nova era, que é justamente aonde se baseia, né, essa questão da imortalidade da alma. Tudo baseado de fato nessa filosofia grega, tá bom? Claro, destacando aqui a questão da influência na igreja cristã, tá bom? Mas na realidade, a origem dessa doutrina, ela é muito mais antiga, tá bom? A origem dela, ela também vem de lá do Gênesis, é verdade. Lá em Gênesis nós temos a narrativa, né, da palavra de Deus, aonde deixa muito bem claro, após Deus criar, né, Adão e Eva, você deve conhecer a história, Deus colocou eles no jardim, né, em um lugar muito bonito, belo, perfeito, e Deus deu uma simples orientação, uma simples ordem. Falou o seguinte: você pode comer e transitar livremente por todo o jardim, por tudo que está criado aqui. Mas no centro do jardim tem uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal, onde tem o fruto do conhecimento do bem e do mal.
e eu não quero que você nem se aproxime, muito menos toque ou come desse fruto. Porque se você comer, você vai morrer. Só que aí, Eva, atraída pela beleza do fruto, né, e pela conversa da serpente, acaba se aproximando dessa árvore. E a serpente, né, que nós sabemos que era ali Satanás, né, ele distorceu a palavra de Deus, colocando uma apenas palavra entre uma afirmativa que Deus disse. Deus disse, certamente morrereis, e ele colocou apenas a palavra não, entre o certamente e o morrereis. Né? Ele declarou, certamente não morrerás. Então, Satanás, conhecido também como o pai da mentira, ele nos traz justamente essa ideia de imortalidade. Ele nos traz justamente essa concepção, né, de que o homem ele é possível viver de forma imortal longe de Deus. É o que nós encontramos de forma completamente contrária ao que a palavra de Deus ela nos apresenta. E por que eu estou dizendo isso? Porque após o homem cair, você conhece a história, né? Após o homem ele cair, tanto a mulher, tanto Adão como Eva, de comer o fruto que ali era proibido, né? A primeira ação de Deus após, né, de ir até eles, né, e mostrar que eles estavam errados, né, e trazer até também apresentar uma solução para o erro, para o pecado, Deus ele impede que o casal se aproxime de uma árvore muito específica. E que árvore é essa? O texto em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24 diz o seguinte: ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí diz a narrativa bíblica: o lançou fora do jardim do Éden, pôs o querubim no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? O plano de Satanás era fazer com que o casal, Adão e Eva, desobedecesse a Deus, ele conseguiu, mas ele também queria que o casal se aproximasse e comesse também da árvore da vida, para que o pecado se permanecesse, né, eternamente. Então, Deus, para evitar isso, impediu que o homem ele fosse até a árvore da vida e comesse da árvore da vida após ter desobedecido a sua ordem. Então, perceba que aqui a gente já encontra, de fato, elementos para compreender de que a imortalidade ela existe uma condição quando se retrata da humanidade, do ser humano, de mim e de você. E a condição que nós encontramos aí no texto de Gênesis é o que? A obediência. Enquanto o casal era obediente a Deus, eles desfrutavam do dom da imortalidade. Lembra lá do nosso estudo anterior? A gente falou um pouco sobre esse dom e quando ele vai ser nos dado. Então, se você não sabe, acabando aqui, assiste lá, tá bom? Para você compreender melhor. Então, o casal, após eles desobedecerem, eles perderam justamente esse privilégio, perderam o dom da imortalidade, porque esse dom ele estava aí condicionado à obediência. Ou seja, não existe imortalidade longe de Deus. E é justamente isso que a serpente, Satanás, ele quis de fato colocar na mente e no coração do casal e fez com que eles desobedecessem a Deus acreditando nessa mentira, mas Deus também precavendo a humanidade, né? Porque imagine,
com todas as consequências do pecado que nós vivemos hoje. Imagine se Adão e Eva ainda estivessem vivos. Alguns historiadores e teólogos dizem que, de acordo com a cronologia bíblica, a gente pode ter em torno de 5 a 6 a 7 mil anos, né? Aqui a humanidade, de acordo com o relato bíblico, tá bom? Então, imagine Adão e Eva vivendo todo esse período, né? Então, onde a gente tem doenças, né? Nós temos aí a violência, a maldade. Imagine isso se perpetuando por toda a eternidade, né? Parece até uma trilogia de um filme grego, né? Pois é, essa é uma ideologia grega justamente sobre a questão do sofrimento eterno. E também a gente vai falar nessa temporada um pouco sobre isso, sobre essa questão do fogo eterno, do inferno, né, de se queimar eternamente. Pode ficar despreocupado, que a gente nessa temporada a gente também vai falar um pouco sobre isso. Tá bom? Então, meus caros, a palavra de Deus é muito bem clara em dizer que a imortalidade ela só é possível com Deus. Sem Deus, isso não é possível. Mas aí nós temos na cristandade, né, no mundo cristão, hoje, uma teoria, né, duas teorias, para ser mais específico, que é justamente a teoria da dicotomista e a tricotomia. O que são essas teorias, né? Esses ensinamentos? De forma bem resumida aqui, a dicotomista, né? A teoria dicotomista, ela ensina a questão da dualidade do corpo e alma, tá bom? Ou seja, aquela ideia de Platão, lembra lá? O corpo aprisiona a alma, tal, então tem um pouco a ver, tá certo? E a tricotomia, ela vem trazendo justamente mais um elemento, que seria o que? O espírito. Enquanto a dicotomista, né, ela traz o corpo e alma, a dicotomia, ela traz mais um elemento, que é o espírito. E aí, muitas pessoas, né, já apresentaram para mim esse texto, tentando aí basear a sua argumentação em dizer que não, Alex. Aqui, ó, a palavra de Deus nos mostra, né, que existe uma divisão. E eu vou trazer aqui esses textos aqui para vocês, tá bom? Eu escolhi aqui 3 em especial, mas no decorrer aqui do nosso estudo eu vou estar falando um pouco mais sobre alguns outros textos, tá bom? Talvez a gente não dê para a gente finalizar todo o nosso estudo hoje, tá bom? Mas eu vou aqui trazer aqui uma pequena introdução sobre essa parte e no nosso próximo encontro nós vamos dando continuidade aqui para que justamente o estudo não fique muito longo, tá certo? Então vamos lá. Então tem esses 3 textos aí que pelo menos é muito apresentados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, lá diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Aqui é o apóstolo Paulo falando ao povo lá de Tessalônica, tá bom? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos já aí, né, no texto bíblico, apresentando aí possíveis 3 elementos, né? Espírito, alma e corpo, né? E com base nisso, as pessoas que acreditam na ideia da tricotomia, elas têm, né, esse texto como base para afirmar de que dentro da gente existe sim uma alma e ainda também um espírito, né? E cada um vai alcançando aí um grau, né? E uns vão para o céu, outros vão para o inferno, outros dizem que fica entre o céu e o inferno, né? Chamado aí purgatório, enfim. Então esse é um dos textos aí que é apresentado.
O outro texto está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, e lá diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem perecer no inferno, a alma e o corpo. E aqui, muitos aqui atrás, está vendo, Alex? Aqui é o próprio Cristo falando. Cristo aqui trazendo uma separação entre alma e corpo. Mas será que é isso mesmo? Será que é por isso mesmo que Jesus Cristo quis dizer? Né? E essa palavra aí, perece, será que está, pode-se dizer assim, alinhado, né, em harmonia com a ideia da imortalidade? Porque o que perece não é imortal, é mortal. Tá bom? Tem um prazo de validade. Então, já para vocês ir pensando aí também. E aí o outro texto que eu trago aqui é Zacarias capítulo 12, versículo 1, e lá diz o seguinte: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eita, esse texto aqui também, hein? E agora? E aí, Alex, me diz aí, se sai dessa agora aí, como a gente pode aí compreender e entender, depois de tudo que eu falei aqui, de todos os textos apresentados, mostrando de que a Bíblia não apoia essa ideia da imortalidade da alma. E aqui a gente traz aqui 3 textos que, você fazendo uma leitura aí superficial, com certeza você pode ser inclinado a justamente a sustentar essa ideia da dicotomia, né, ou da tricotomia, né, que a gente falou aqui, a questão da alma e do corpo, e mais um elemento, o espírito, que é no caso da tricotomia. Então, só para vocês terem uma noção, em toda a Bíblia nós temos 390 referências à alma. Então, não são poucos textos, tá bom? E em todos eles nós temos lá o vocábulo da alma, né? Como vocês sabem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita, né, seus originais, em hebraico e grego, né, na sua grande maioria. Claro que tem uma parte ali em aramaico, se não me engano ali no livro de Daniel, se eu não me engano. Mas, na sua totalidade, nós temos lá a Bíblia escrita, os 66 livros, escritos em grego, o Novo Testamento, e em hebraico, o Antigo Testamento. E nós temos aí essas duas palavras, né, uma para o grego e outra para o hebraico, aonde se encontra justamente aí essas referências sobre a alma, aonde no nosso idioma português é traduzido para alma. Então, ela acaba se originando dessas duas palavras, nefesh, né, e pisher. Eu acho que assim se pronuncia. Se não é assim, é próximo disso, tá bom? Mas, só para vocês entenderem aqui, o quanto é complexo essa ideia de quando a gente tenta tirar o texto do contexto, e até mesmo a palavra, né? Porque essas palavras, em grego e em hebraico, elas trazem uma conotação praticamente em 3 aspectos que eu trago aqui. O primeiro aspecto, a alma, ela traz essa conotação de vida. Tá bom? A alma com conotação de vida. O outro aspecto que nós encontramos também, né, é ela com a conotação de pessoa, né, e também com a conotação de coração. Ou seja, o vocábulo alma, do grego e do hebraico, as duas palavras lá que eu mostrei para vocês, elas se encaixam, podem se encaixar nesses contextos de que o quê? A alma com a conotação de vida, de pessoa ou de coração. Tá bom? E aí nós temos aqui o quê? A alma com a conotação de vida. E aí eu trago os textos bíblicos. Eu vou dar uma dinâmica aqui, tá bom? Em relação à questão dos textos,
para ver se a gente consegue, pelo menos aqui, finalizar essa questão da alma e espírito. Tá bom? Vou dar uma aceleradinha aí. Tá certo? Então acompanhe comigo aí. Vamos lá. Até aqui tudo tranquilo, né? Beleza? Então vamos lá. Então, Levítico capítulo 17, verso 11, diz o seguinte: porque a alma, se referindo aí à vida, da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, ou seja, vidas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma, ou seja, pela vida, ou também pode se encaixar como pessoa, tá certo? Tem mais textos. Aí no verso 14, agora Levítico 17, verso 14, ele fala: porquanto, se referindo ao sangue, né? Se você for lá ver o verso 17, é a alma, ou seja, a vida, ou seja, o sangue é vida de toda a carne. O seu sangue é pela sua alma, ou seja, pela sua vida. Tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne, ou seja, a vida de toda a carne, é o seu sangue. Algumas Bíblias, de fato, já trazem essa tradução, justamente para facilitar e não confundir essa questão de alma fora do corpo, né? Onde de fato é amplamente disseminado, né? Entre as mídias, né? E também alguns ensinadores, né? Algumas pessoas, né? Religiosas acabam ensinando essa ideia. Então, algumas traduções bíblicas já vêm trazendo justamente para a gente compreender melhor essa ideia do que é alma, tá bom? Na Bíblia. Então, aqui nós temos a referência de vida. E aí tem mais um texto agora no Novo Testamento. Eu apresentei dois textos aqui no Antigo e esse agora no Novo, né? Que é a expressão lá de pische, né? Em grego, né? Que é justamente aqui Paulo. Porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele, ou seja, a vida, né, está nele. Então, aqui nós temos no Novo Testamento, e claro, né, nós temos muito mais textos, eu trago aqui, só que não dá para a gente ler todos os textos aqui. Então a gente vai ficar aqui, né, e vai fazer aqui uma vigília, né? Então, aí está a referência dos textos, você pode pegar, anotar e fazer esse exercício. Substituir a palavra alma por vida e você vai perceber que vai se encaixar num contexto perfeitamente. O outro conceito que nós temos aqui é sobre a pessoa. Está lá em Gênesis, nós temos lá, né, Gênesis 46, verso 27, e os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram duas almas. Como é que pode? Entenderam a ideia de alma como pessoa e como vida? Como começa a ficar claro? Todas as almas, lá está lá também, se referindo a pessoas, da casa de Jacó, que viveram no Egito, foram 70. Tem mais textos aqui. Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Ali se referindo, ainda no contexto que eu mostrei lá, se referindo à vida, em Levítico 17, agora aqui trazendo o versículo 12. E aqui tem mais, né? Agora no Novo Testamento, no livro de Atos, né? Todos eles fazendo referência alma a pessoa, né? Um de 65 almas, falando de pessoas, 3.000 almas, né? Falando ali da questão das pessoas que aceitaram o Evangelho, estavam ali, né, ouvindo a pregação de Pedro, se eu não me engano, né? Ali no Pentecoste, né? E aqui também Atos 27, 37, temos novamente, né, 266 almas, se referindo o quê? A pessoas, né? Então, aqui tem mais textos também, aí tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, eu trago aqui para vocês. Então, é muito texto que baseia a minha afirmativa aqui, né, com vocês, né? De que, de fato, a alma, na Bíblia, ela tem a conotação de vida, de pessoa, e também tem a conotação de coração, como está lá em Gênesis 34, verso 3, né, que fala: e se apegou-se a sua alma com Dina, filha de Jacó, e amou a moça, ou seja, fazendo uma referência poética entre a alma e o coração. Tem mais textos? Tem mais textos.
1 Samuel 20, verso 17, também fala aí da amizade de Davi com Jonatas, né? Jonatas, que era filho aí do rei Saul, né? Eles tinham uma amizade muito bonita. E lá diz, né? Porquanto o amava com todo o amor da sua alma, ou seja, fazendo uma referência poética ao quê? Ao coração, né? E Reis também, ele traz também essa conotação, né? E Atos, aí já trazendo aqui para o Novo Testamento, ele também fala justamente sobre essa ideia de alma e coração. Em toda a alma havia temor, ou seja, no coração das pessoas havia o temor, né? O temor de Deus. Então, aqui traz mais alguns textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Pegue nota, tá bom? E depois vai lá conferir na sua Bíblia, tá certo? Então, aqui nós finalizamos essa parte da questão do espírito, né? E agora, do espírito não, da alma, e vamos falar agora sobre essa questão do espírito. E aí eu vou dar uma dinâmica maior, porque o nosso tempo já está estourado, tá certo? E aí, o vocábulo espírito, né, que em hebraico é Neshar, né? Neshar, é uma coisa assim, parecida, né? Lash, né? E no grego, pneuma, né? Que lembra pneumonia, né? E aí é mais familiarizado, né? Com o nosso cotidiano. Então, esses são os dois vocábulos para espírito que aparecem nos originais bíblicos, tá bom? Tanto em hebraico, lembrando, no Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento, ele fazendo referência a pneuma, tá certo? E aqui eu vou trazer também a conotação aonde esses textos eles são justamente empregados cada uma dessas palavras, que o espírito ela tem também uma conotação de o que? Faculdades morais, índole, caráter, pensamento e sentimento. E aqui eu trago os textos bíblicos, né, que confirmam justamente a ideia da compreensão desta palavra. Cria em mim, ó Deus, diz o salmista, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, se referindo ao que? O caráter, a índole. Né? Tem mais textos aqui. Em Lucas, lá diz, né? Irá diante dele no espírito de Elias, ou seja, fazendo referência ao caráter, a índole, né, de Elias. Lembrando que Elias não morreu. Lembrando que Elias não morreu. E isso a gente vai falar nessa temporada também. Né? Que essa referência ao espírito de Elias fica muito bem claro, porque se Elias não morreu, como é que tem o espírito de Elias? Entendeu? Porque Elias não morreu, ele foi transladado para o céu. Está lembrado disso, da história de Elias? Então, fica a dica aí também. Né? 1 Coríntios também, trazendo agora já a ideia de quê? De sentimento. Né? Filipenses, trazendo a ideia agora de pensamento, a parte da questão do espírito. Né? E eu trago também mais alguns textos aqui, Tessalonicenses, né? Romanos, né? Que traz justamente essa ideia de que o espírito com conotação de quê? De faculdades morais, ou seja, índole, caráter, pensamento e sentimento. O espírito também pode ter a conotação de sabedoria, discernimento, raciocínio e conhecimento. Está aí que os textos, né? Lucas e Mateus, ele traz justamente essa ideia. E o menino crescia, né? E se obestecia em espírito, ou seja, em conhecimento. Né? E bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. Né? Falando justamente aí, não do espírito que está fora do corpo, né, pessoal? É algo aí voltado justamente para essa ideia da sabedoria, do discernimento, né? Do raciocínio, do conhecimento, tá certo? E aí eu trago também mais alguns textos aqui. E tem outras conexões também aqui, fala sobre a questão do ânimo, de energia, né? Mas outros textos aqui também, Gênesis, Jó, Salmos, Juízes. Veja aqui texto que não falta, tem mais referências, trazendo justamente o conceito de que o espírito também ele tem a conotação de ânimo e de energia. Tem mais também, de fôlego. Isso aqui a gente já viu, né? Aqui eu vou até passar rápido, né? É a questão do espírito na conotação de fôlego, de respiração, de sopro, né? Gênesis 7:15, Jó 14:10, Eclesiastes 12:7, o pó voltará à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, fazendo referência ao quê?
ao fôlego. Lucas também, há um texto aí do Novo Testamento, e o seu espírito, ou seja, fôlego, respiração, voltou e ela logo se sentou e Jesus mandou que lhe desse de comer, fazendo referência justamente aí à criança que Jesus ressuscitou, né? E aí mais textos aí para vocês, tá bom? E por fim, nós temos aí o conceito de vida, né? Finalizando aqui, conceito de espírito voltado para a vida, que a gente chegou até ver em uns textos mais para frente, não foi? A gente acabou abrindo aí nosso estudo. E também em Apocalipse nós temos também esse texto voltado também, essa referência de espírito para a vida, né? Que a gente estudou na temporada onde a besta ela estava ferida de morte e a outra besta deu justamente um fôlego, né? O espírito de vida, né? E a besta acabou voltando aí, fazendo aquilo que ela estava para fazer, tá bom? Então, ainda tem com conotação de anjo também, tá certo? E você pode comparar aí Atos 8, 26 com Atos 29, você vai ver essa comparação. E Hebreus 1, 13 e 14 traz também aí essa ideia justamente de espírito, fazendo uma referência agora a anjo. E agora sim, por fim, vou botar aqui rapidinho. E aqui por fim, né, nós temos aqui a ideia de o espírito se encaixando na ideia do poder divino, né, e de espírito de Deus, né? E aí, além desses textos de Gênesis, Isaías e 1 Coríntios, tem mais de 301 textos ainda, né, trazendo base de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, perceba que de todo o texto que foi apresentado, nenhum deles é possível identificar alguma referência a algum tipo de entidade ou ser, ou algo, um ser, sei lá, palporoso, né? Translúcido, fantasmagórico, né? Ou seja, nada disso nós temos aí base bíblica para afirmar que a palavra de Deus traz justamente esse ensinamento, né? Ou seja, é muito importante nós temos essa concepção de que as escrituras, mesmo que ela fale de forma muito variada, as suas formas sobre alma e espírito, que são empregadas que eu acabei de mostrar aqui para vocês, não há em nenhuma delas qualquer indício que signifique uma entidade abstrata que sobrevive à matéria, ou seja, fora do corpo. Por quê? Quando nós encontramos lá em 1 Timóteo, há um texto para você anotar também, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, capítulo 6, versículo 16, do mesmo livro, nós encontramos lá Paulo dizendo que o único ser que possui a imortalidade é quem? Me diz aí. Deus, né? É Deus. E agora, trazendo os textos, né, que eu mostrei lá no princípio, que é onde é a base, que muitos acreditam, sobre essa questão da tricotomia, né, dicotomia, a questão do corpo, alma e espírito, né, que foi Tessalonicenses. Então, fica muito bem claro aqui agora, depois de toda essa apresentação, né, de todas essas evidências textuais, de que o texto que fala aí, né, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo, Paulo não está se referindo a algo, né, abstrato, algo translúcido, né, algo antimatéria, fora do corpo, né? Paulo está se referindo justamente ao ser humano, só que o ser humano na sua plenitude, né, no seu todo, não é à toa que ele fala santifique em tudo, né, e em todo o vosso, plenamente. Então, ele traz um conceito de plenitude. Então, o espírito aqui ele pode se encaixar, a alma, né, e o corpo, se encaixar aí perfeitamente no triângulo da saúde, né, que é corpo, mente e espírito. Só que esse espírito é uma referência à espiritualidade, tá certo? Então é justamente isso que Paulo está querendo dizer, que Deus ele quer santificar não somente a parte espiritual, né?
Deus ele tem preocupação com a nossa saúde mental e também com a nossa saúde física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Se não for lá, é próximo disso, tá certo? Então, fica aqui justamente a explicação sobre essa expressão, né, tricotômica, né, do espírito, alma e corpo, tá certo? Então é uma referência aí à plenitude do homem, né, por completo, né, as faculdades morais e espirituais, né, bem como também o templo, o corpo aí do Espírito Santo, né? E aí, outro texto também que eu mostrei aqui foi Mateus capítulo 10, versículo 28, que ele diz lá, né, não tem mais os que matam o corpo, ou seja, a matéria, o barro, e não podem matar a alma, ou seja, a vida. Temer antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma, ou seja, a vida, e também o corpo, ou seja, a matéria. Então perceba que o próprio texto ele já condena a ideia da imortalidade da alma, de um espírito que é translúcido, né, que é aí imortal. Ou seja, só o fato de ele falar que perece já tem aí, já nos dá uma ideia, tá bom? Claro que entra também o elemento do inferno, que eu concordo com você, de que existe uma ideia também um pouco equivocada sobre esse assunto do inferno. E eu me comprometo aqui nessa temporada a gente abordar também sobre esse tema. Mas o que Jesus quis dizer aqui é justamente de que a gente não deve temer aquele que pode matar o nosso corpo, né? Mas sim a gente deve temer aquele que pode nos tirar a vida. E aqui não está se referindo apenas a essa vida passageira, mas também a vida eterna. Tá certo? Então, fica aí a dica e faça o exercício dos textos que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. Tá bom? Então, de forma nenhuma, a Bíblia ela ensina que o homem ele tem uma alma, mas que ele é uma alma. Então a palavra de Deus está se contradizendo. Não é verdade? Nós sabemos que a palavra de Deus ela não se contradiz, né, em relação a esse assunto da imortalidade da alma. E o último texto, eu não esqueci, que foi lá Zacarias capítulo 12, versículo 1, e lá diz o seguinte, né? Pesou da palavra do Senhor sobre Israel, fala, Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Aí você pode falar, pô, Alex, agora ficou fácil. Será que ficou fácil mesmo? Né? O que Zacarias quis dizer com isso? É só a gente se lembrar da criação. Nada mais, nada menos, Zacarias está fazendo uma referência lá à criação. E o que foi que Deus colocou no homem? Foi o quê? O espírito mesmo, o fôlego, né? O sopro, o fôlego de vida, né? E o homem passou justamente a ser alma vivente. Tá certo? Então, a palavra de Deus ela nos traz justamente a certeza de que Deus ele é o único ser que é capaz de possuir a imortalidade, né? E Jesus Cristo foi o único e é o único que tem o poder e a autoridade sobre a morte. Amém? Você crê nisso? E somente Jesus ele tem esse poder e essa autoridade sobre a morte. Em Apocalipse diz que ele tem a chave do inferno, a chave da morte, né? Ele tem o poder, né? Ele tem esse poder. Não se preocupe que a gente vai falar sobre isso também, viu? Essa chave, essa morte, esse inferno, né? Essa temporada nós vamos falar aqui sobre isso também. Mas eu quero te dizer que se aprofunde um pouco mais sobre esse tema. Se você já tinha um conhecimento sobre isso, isso fez agregar, muito bem, transmita esse conhecimento a outras pessoas. Mas se você, por algum acaso, chegou aqui com a curiosidade, né, e tinha um conceito completamente diferente do que a Bíblia apresenta, eu te convido a você abrir o seu coração,
se aproximar de forma sincera da palavra de Deus e se debruçar cada vez mais sobre esse assunto, e tenha certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus, irá te guiar em toda a verdade. Você crê nisso? Crê mesmo? Então diga amém aí bem forte, vá. Amém? Amém? E amém. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, recapitulando esse tema tão importante sobre a morte, sobre o que é o homem, de que ele é formado, qual é o conceito que o Senhor nos dá sobre essa expressão bíblica, poética, de alma, de espírito, de corpo. E te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor nos deu nesse estudo. E nos ajuda cada vez mais a gente dedicar cada vez mais tempo ao estudo da Tua Santa Palavra. Nos abençoa, nos livra do mal, nos dá, Senhor, uma ótima semana. Nós, desde já, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém? Amém? E amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí, nosso próximo encontro, nós vamos ver também alguns temas, na verdade, alguns textos polêmicos, como, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro. E aí, Alex, lá diz lá que o cara morreu e estava falando lá com Abraão, né? O pessoal estava se comunicando, estava no céu, outro estava no inferno. E agora, José? E agora? Né? Tem outro texto também em Samuel, 1 Samuel, né? Se não me engano, lá nos capítulos 20, 28, né? Que também é um texto também muito polêmico. Fique tranquilo que a gente vai dar continuidade a esse estudo sobre a morte nessa temporada. Então, continua com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Compartilhe esse conhecimento para outras pessoas, tá bom? Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você teve alguma dúvida e também algum texto bíblico que você encontrou e não entendeu, né? Coloca aí nos comentários que aí na melhor das oportunidades nós estaremos trazendo aqui para vocês também, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.